A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal de São Paulo, através do meu canal no YouTube. Você sabe, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. É um assunto para mim muito interessante, importante, que até eu participei muito na minha carreira esportiva, na minha carreira como jornalista esportivo, como repórter esportivo, né? Eu na Jovem Pan fiquei por lá 18 anos e por muito tempo eu fazia o chamado o outro lado do jogo. Queria acompanhar personalidades, eventos que aconteciam, que envolvia a partida e as torcidas organizadas. Tanto que no ar eu às vezes chamava assim, lá vem os anjinhos das uniformizadas, e muitas vezes eu acompanhei os encontros do 2º Batalhão de Choque, né, preparando para um clássico. Aí na hora que você ia lá numa sexta-feira, lá no batalhão, você falava, não é possível que esses caras brigam, estavam tudo quietinho, tudo bom, mas depois aí chegava o jogo, o bicho pegava. E aí a gente tem a esperança que tudo possa mudar e as coisas comecem, né, estamos começando com um novo normal, né, os torcedores voltando aos estádios. Quem sabe com aquela festa que eu, como criança, sem ser jornalista ainda, adolescente, vi muito, né, as bandeiras, os instrumentos musicais, mas tudo isso a gente vai conversar com o ouvidor das polícias de São Paulo, doutor Eliseu Soares, que vai participar aqui com a gente, gentilmente, do A Bola Não Para. Doutor Eliseu, muito obrigado por atender a gente aqui do A Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse, primeiro se apresentasse, né, para quem está acompanhando a gente. Normalmente o esporte, em relação à ouvidoria das polícias, fica um pouco distante do público, mas que o senhor apresentasse, né, o trabalho em si da ouvidoria, é um trabalho que analisa comportamento, procedimento, postura das polícias, é o que atende a população, antes da gente entrar já nesse assunto específico das torcidas. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, Fred, uma satisfação falar contigo e com seus telespectadores. E também ouvintes também, né? Já que Sim. se usa multimídia hoje, né? De tudo. Uma satisfação aqui, parabéns pelo programa. Obrigado. A ouvidoria é um instrumento criado desde 95, no estado de São Paulo, que é uma espécie de ombudsman da polícia militar, polícia civil e polícia técnico-científica. Então, ela procura, para além de analisar, de ver um pouco a situação da atividade policial, ela procura também, a ouvidoria também é um instrumento de interlocução da sociedade com o sistema de segurança pública, notadamente as duas polícias, Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica, qual a ouvidoria responde, digamos assim. É um instrumento, a ouvidoria foi criada para exatamente pensar e contribuir para que a atividade policial seja cada vez mais calcada na legalidade, amparada no devido processo legal, com base na proporcionalidade, né? São os instrumentos legais, digamos assim, que norteiam a atividade policial. A atividade policial ela tem seus parâmetros estabelecidos pela Constituição, né? Pela Constituição brasileira. E também na Constituição define um pouco como um ente responsável por fazer papel de polícia, que, no caso, a polícia que vai, inclusive, ter responsabilidade, é responsável por emprego da violência, inclusive, se for necessário, por emprego do uso da força, se for necessário, para exatamente coibir um mal maior que possa ferir a incolumidade, né, das pessoas. Então, toda sociedade civilizada tem um sistema de segurança pública, né? Não, aliás, qualquer Estado civilizado, os Estados modernos, tem como essência a atividade de polícia, tanto do ponto de vista penal, do ponto de vista judiciário, da polícia judiciária, a própria polícia ostensiva, a polícia de repressão, tanto também do ponto de vista da própria presença do Estado em si, né? O fato de de como se organiza as cidades, de como o comércio, a atividade empresarial, atividade econômica, atividade de lazer, enfim, e a própria, nesse caso, atividade esportiva, né? O lazer, a ida ao estádio, todas essas questões são, em essência, atividade de polícia. Que ela tem
um campo administrativo, né? Exatamente as prefeituras, o próprio governo, está nos seus níveis, né? Municipal, estadual, enfim. Então, o contexto da atividade de polícia está muito bem sublinhado na Constituição e muito bem desenhado nas arquiteturas modernas do Estado. Então, esse é um primeiro parâmetro. O segundo, importante, é que a sociedade passou a exigir cada vez mais mecanismos que possam aferir a atividade pública ou atividade que seja feita por um ente privado, mas que tenha uma dimensão pública. Então, é comum nós termos, por exemplo, saques em lojas, em shoppings, enfim, no comércio de forma geral, nas empresas, né? É comum, mas isso também é comum também que isso passou a servir, passou a fazer parte também da paisagem das instituições públicas. Então, a ouvidoria é um instrumento que tem um pouco desse objetivo. Além de contribuir para coibir violência policial, coibir ilegalidade policial, é também um instrumento de interlocução. Além disso, também, não só as questões, os aspectos negativos que envolvam a atividade policial. Aqui também nós tratamos de elogios, nós tratamos de comportamentos que são positivos da atividade policial. Então, aqui, esse é um pouco o papel da ouvidoria. Como interlocutor, é por isso que nós chegamos nas torcidas, eles nos procuraram para discutir um conjunto de questões que diz respeito à atividade policial, notadamente a atividade do 2º Batalhão, né, de choque, que trata exatamente da atividade junto aos estádios. O batalhão responsável pela segurança dos torcedores, para que o ambiente em torno do estádio seja o mais seguro possível. As torcidas organizadas, elas foram, digamos assim, paulatinamente perdendo um pouco o espaço, perdendo condições de atuar, em função de vários problemas do passado. Isso dá conta há mais de 20 e poucos anos, 25, aproximadamente 25 anos. Então, nós fomos procurados por todas as torcidas e eles, para discutir alguns pontos que eles acham importantes da atividade festiva das torcidas. Um deles, o problema da volta das bandeiras, se discutiu também o problema de torcida única, um conjunto de questões que eles pautaram aqui e eu achei até razoável o debate que eles fizeram. Todavia, esse debate tinha que ser o que eu levantei para eles, que eu percebi que todos eles estavam com a preocupação do problema da violência, de que eles tinham estigmas de violência, de qualquer violência que acontecia de jogos, recai sobre as torcidas organizadas e nem sempre são atitudes das próprias torcidas organizadas. E que, portanto, o histórico deles acabava contribuindo para chegar a essa conclusão. E aí eu aproveitei essa oportunidade e propus para eles que nós fizéssemos um pacto de paz nos estádios, né? De que torcer seja só festejar. E aí criamos a consigna "Dê uma chance à paz". Aí, com base nisso, com base nessa interlocução, com base nessa vontade de das principais torcidas aqui do Estado de São Paulo, nós procuramos, então, o comando da Polícia Militar, não só o batalhão, o próprio batalhão, evidentemente, mas o comando geral da polícia. Procuramos outros interlocutores, como a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, a OAB, Ministério Público, a Secretaria de Saúde, porque nós estamos numa situação de pandemia. Então é preciso discutir um pouco a natureza, quais são as orientações objetivas para que se preserve a saúde de todos, enfim, os protocolos para a volta dessas torcidas. E foi a partir de uma reunião, pela primeira vez, no batalhão da polícia, com todas as torcidas presentes, nós passamos, então, a dialogar um pouco das questões que eles trouxeram aqui e outras que eles julgaram pertinentes lá no batalhão. Inclusive com a presença da imprensa. Foi uma reunião aberta, uma reunião franca, uma reunião interessante, né? Uma reunião onde se falou ali, se colocou questões, os torcedores colocaram as suas questões, né? Também foram sinceros em admitir que no passado
houve, sim, exageros, houve, de fato, uma tendência, digamos assim, à beligerância, mas eles, até por estarem também numa situação de mais de entretenimento também, que as torcidas, no geral, elas agora são acompanhadas de participação na estrutura no carnaval, na atividade do carnaval, né? E esse problema, evidentemente, de violência, os nomes deles estarem vinculados à violência é um fator ruim para eles, porque isso diminui a possibilidade de eles terem patrocínio, os próprios pessoas que frequentam as escolas de samba são pessoas mais afinadas com a questão da cultura, enfim, não gostam de confusão. De confusão, em outras palavras, né? E eles preocupados um pouco com essa imagem também social e também um pouco o seguinte, é o que você falou, né? Ficaram muitos anos, um tempão, nós ficamos muito tempo sem as torcidas, sem poder assistir o estádio. Eu acho que isso também foi um fator para pensar, para ressignificar o papel deles, para repensar, ressignificar um novo normal, né? Então, foi um pouco isso que nós fizemos. Nós fizemos essa interlocução. E o interessante, você tinha lá muitas torcidas que não se falavam há mais de 14 anos, diretorias que não se encontravam, e lá nós tivemos uma espécie de armistício, né? Entre das próprias torcidas, as diretorias das torcidas e as próprias instituições que estavam presentes. Julguei muito positivo o evento. Que bom. Você sabe que os jornalistas às vezes sempre ficam um pouco pé atrás, né, doutor? Claro. E assim, não como não sem razão. E como eu acompanhei muito isso, essas conversas, na hora assim, na frente eles se encontravam e parecia falar, não é possível, esses caras não podem brigar, esses caras são muito... Tá um jeito de tratar, sabe, gentil um com o outro. Aí chegava no domingo, tudo que tinha se planejado já iria por água abaixo. Mas antes de entrar nesse detalhe do que foi pedido, o que foi prometido, mas o grande avanço nessas reuniões, foram duas, né? Que foram realizadas, é isso, né, doutor Eliseu? Nós tivemos várias aqui, porque eles vieram individualmente, e depois tivemos uma lá no Copom, lá na sede da Polícia. do Comando Geral da Polícia Militar. E tem outras que vão se desenvolver, até para ver quais níveis de logística e protocolos que vão, a partir do debate que teve lá. Tá, mas a principal, se a gente pode falar assim, o movimento principal nesse momento, é exatamente a liberação da bandeira com mastro, seria isso? A polícia vê que há a possibilidade, o Ministério Público também, todas as pessoas envolvidas, os órgãos envolvidos nessa reunião, viram que nesse momento o mais fácil seria liberar, ou pelo menos se caminhar para uma liberação para as bandeiras com mastros, é isso? Eu acho que essa questão dos mastros, da bandeira, foi uma sinalização positiva por parte tanto da polícia como por parte de todos que se encontravam lá na reunião, né? Claro que o representante do Ministério Público, em bem da verdade, que estava lá, ele não era o titular da pasta que trata dessa questão. Todavia, ele disse que ele, na reunião, no cenário, ele se posicionou positivamente, claro que ia levar para o colega dele, enfim, tal. Ainda Paulo Castilho ou não é mais o Paulo Castilho? Não é mais o Paulo Castilho. Agora é um outro promotor, o doutor Bacal, né? O doutor Bacal que está à frente desse grupo, né, que cuida das questões do Estado, dos estádios. A gente sabe que sobre bandeira com mastros, e ficou muito gritante, muito marcado, aquela briga da Supercopa São Paulo e Palmeiras, que a gente viu os mastros sendo utilizados como uma arma, né, para tentar agredir um ao outro. Os mastros ainda seriam de bambus da mesma forma? Existe essa preocupação que eles não se tornem como objetos, como arma? O que foi falado a respeito disso? Até porque se nós, pessoas normais, comuns, vamos a um show ou a um estádio, ou vamos a um espetáculo, um jogo de futebol, se está com uma fruta, se está com um jornal, a polícia na revista impede, a gente tem que tirar, uma maçã, eu já vi, uma maçã, cara, você não pode levar a maçã porque eles têm a premissa que você pode tacar a maçã na cabeça de alguém, né? Infelizmente tem que pensar em tudo, infelizmente.
jornal pode tocar, atacar fogo e começar a incendiar um local ali onde você está presente. Tudo isso tem um cuidado. Quanto ao mastro, seria o de bambu mesmo, como já era antigamente, que faz todo aquele movimento do balançar da bandeira, e se tem esse temor que eles podem utilizar esse mastro aí como uma possível arma para brigarem, ou entre si, porque a gente sabe que infelizmente tem briga entre eles, né, infelizmente, ou com a torcida adversária, ou esse momento, como a torcida única parece ser um movimento que não vai mudar, isso minimizaria um possível confronto dentro do estádio. Primeiro, considerar o que você falou por último. O fato de terem torcidas únicas já é um fator, evidentemente, que diminui esse tipo de uma situação mais beligerante, digamos assim, ou hostilizações. Então, esse é um primeiro fator, que já, por si só, já é um fator que diminui essa possibilidade. Um outro é que a proposta é que não seja espontâneo, crie-se uma logística que os próprios times, né, as equipes têm uma logística para guardar os mastros das bandeiras, seriam catalogados e numerados. A pessoa que é responsável vai ter o seu CPF, seu RG, né? A polícia vai saber exatamente quem é a pessoa, ou seja, tudo registrado para que exatamente a pessoa para que ele se responsabilize exatamente pela condução, digamos assim, do mastro, da própria bandeira. Isso tudo esses detalhes vai ser construídos com a Federação Paulista de Futebol e as próprias equipes, né, os próprios times. Me parece razoável a ideia, talvez, de terem lá, eles, ao irem para os espetáculos, as bandeiras, eles pegarem os mastros lá no próprio estádio, catalogado, enfim, isso combinado antes com a Polícia Militar. Eu acho que são formas, né? Uma logística que permita o maior controle possível. Eu saí de lá, confesso que saí bastante positivo, saí bastante animado, otimista com o comportamento deles aqui, porque eu acho que tem uma questão importante também, viu, Fred? Que é exatamente essa questão do patrocínio no Carnaval, que é associar essa questão do Carnaval aqui em São Paulo. O fato é que cada vez mais as torcidas têm participado também da atividade. Muitos, inclusive, muitos estão no primeiro grupo, né? Sim, você vê grupo. Mancha Verde, Dragões da Real, Gaviões da Fiel, enfim. Mas o Santos também tem. A torcida jovem também tem grupos carnavalescos que estão. E a turma, as pessoas, as famílias que frequentam esses grupos, essas agremiações, elas não gostam eles próprios pressionam, evidentemente, para um novo comportamento, né? Veja, por exemplo, que eu acho que uma das formas que é importante também, como pedagógico, a relação pedagógica do Estado com as instituições, ao meu ver, é o seguinte: quanto mais nós aproximarmos essas instituições da legalidade, quanto mais elas, forem legais, terem CNJs, terem presidente, pessoas que evidentemente respondem pelas entidades, isso é também um fator de responsabilidade e de encarar também eles, a partir de eles encararem essa responsabilidade de uma outra forma. Eu acredito que nós podemos caminhar para uma situação de que torcer seja só festejar, que é o que nós pretendemos. Para além disso, é muito bonito você ver nos Estados, você vê na Europa, na Champions League, ou em outras ligas, né, na Premier League, Campeonato Francês, Campeonato Espanhol, você vê aqueles italianos, você vê aqueles mastros, aquelas bandeiras, de fato dá um espetáculo bonito para a própria televisão, para a própria imagem. Eu acho que isso, enfim, eu tenho a impressão que se o Estado, são mais de 25 anos de proibição quase que absoluta, são outros atores, tem pessoas que compõem a diretoria que nem tinham nascido. Eles falaram isso. Uma outra mentalidade também. Então, acho que é possível. Acho que só os seres humanos são capazes de se ressignificar,
de ter a possibilidade de ter uma outra tipo de postura, de um outro tipo de conduta frente às coisas. Cabe ao Estado incentivar, né, desde que encontre, evidentemente, caminhos para que isso se revele de forma positiva. A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o doutor Eliseu Soares Lopes, que é o ouvidor das polícias de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo. A bola não para, já volta, já para a gente continuar e terminar a conversa com o ouvidor das polícias aqui de São Paulo. Já voltamos. Tô aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. A bola não para, está de volta para você que acompanha no canal São Paulo e também no meu canal no YouTube. Estamos falando com o ouvidor das polícias de São Paulo, o doutor Eliseu Soares Lopes. Estamos falando aí da possibilidade do retorno das bandeiras com mastros das torcidas organizadas que foram até a ouvidoria da polícia e foram se queixar, reclamar, buscar soluções sobre a conduta, a postura da Polícia Militar, somente o 2º Batalhão de Choque, como explicou o doutor Eliseu, e estamos conversando para a gente entender o que pode acontecer, já que estamos aí tendo a liberação e vamos ter 100% de liberação das torcidas nos estádios aqui no estado de São Paulo. Doutor Eliseu, existe um prazo para que, pelo menos as bandeiras dos mastros comecem a serem liberados aos estádios? Ainda não há esse prazo. Como que está esse trâmite nesse momento? Essa discussão ela tem sido, ela é parte integrante de todo um processo. Nós estamos sabendo que o Ministério Público tem debatido tal. Vai ter um momento que vamos reunir todo mundo de novo, até para chegar a um entendimento, prazos, enfim, e de que forma, de fato, estruturalmente, né, os estádios vão se preparar para receber, digamos assim, essa possibilidade, né, da volta das bandeiras. Torcida única, como eles queriam, né? Voltar a torcida não ser mais única, né? A presença das duas torcidas em clássicos, por exemplo, que é algo que há muito tempo que em São Paulo já não vem acontecendo duas torcidas. E mesmo assim, nós já vimos confrontos nas ruas envolvendo as torcidas aí, mesmo não estando presentes nos estádios. Mas o questionamento de torcida única foi algo que não foi para frente? É algo que, sim, nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, não quer nem abrir discussão a possibilidade de a volta das torcidas, das duas torcidas, por exemplo, num clássico? Olha, esse debate teve presente, mas como não tem unanimidade, ainda não existe, digamos assim, não existe uma posição favorável, né? Não existe um consenso assim. Então isso vai sendo, não se avaliou, mas também não decidiu, não se apontou nenhuma perspectiva ainda nesse sentido. Agora o debate segue, acho que esse fórum vai seguindo, acho que vai depender um pouco também, né, de como vai ser esse novo normal, né? Eu acho que, digamos assim, o Estado também vai, através dessas instituições, vai também oferindo um pouco à disposição dos torcedores, tá? É meio assim, doutor Eliseu, vamos dar uma liberadinha um pouco, vamos sentir primeiro a impressão, vai que seja primeiro a bandeira com mastros, para depois a gente perceber se estão merecendo mesmo a confiança de que realmente o que eles estão prometendo isso possa ocorrer. Meio assim, dá um pouquinho, afrouxa um pouquinho essa exigência, né? essa forma como tentar coibir a violência nos estádios. Vamos dar uma afrouxadinha para ver como eles se comportam, para depois pensar em algo maior aí? O senhor acredita que mais ou menos está nesse jeito? Eu acho que sim, eu acho que é preciso, como as pontes estavam, elas estavam, digamos assim,
fechadas, nós procuramos abrir essas pontes, iniciar um diálogo. Eu acho que tudo é uma construção. Nós tivemos problemas objetivos no passado, alguns, inclusive, terríveis, como você levantou, e essa confiança, essa possibilidade, ela tem que ser construída. Eu mesmo falei, cabe a todas as diretorias das torcidas mostrarem, digamos assim, na prática, que eles querem fazer festa. Eles mesmos falaram. Nós sabemos fazer festa, isso ninguém nega. De fato, é bonito, Sim. É muito bonita a festa que eles fazem. Todo mundo tem isso, é consenso de todos. Então, que se eles sabem fazer festas, que torcer seja só festejar. E acho que essas outras coisas, com o tempo, enfim, serão acrescentadas, digamos assim. Sim, sim. Serão acrescentadas. E, doutor Eliseu... Ao Novo Testamento. Sim. Doutor Eliseu, e só aproveitando, existe, por exemplo, especificamente dos mastros de bandeiras, o primeiro erro, a primeira pisada na bola, se acontecer, retorna tudo sem, assim, ou seja, um mau exemplo pode prejudicar a todos, ou ainda não foi definido ou decidido isso. Caso aconteça, tomara que não aconteça, a gente espera que seja só realmente, como eles estão prometendo, que seja só festa, mas a gente também conhece muito, a gente sabe que o que já aconteceu há outros anos, mas isso não está... Esse momento sem torcida, né? Torcida única, sem mastro, sem instrumento, não foi por acaso, não foi porque alguém acordou e falou, não vamos fazer mais isso, estou de mau humor, não quero mais isso. Não foi por isso, né? Foi porque fatos ocorreram que, infelizmente, trouxeram mortes, né? Famílias perdendo filhos, né? As tragédias em relação aos estádios, as brigas, né? Fora que visualmente traz um terror para as famílias comparecerem aos estádios, fora aqueles que perderam os entes queridos, que é muito mais triste e que não tem mais volta, né? Infelizmente. É verdade. É importante, Fred, lembrar o seguinte, que já faz tempo que a gente não vê nos estádios violência, né? Nos estádios. Sim. Elas ainda acontecem residualmente nas mediações ou mais externas, eles marcam periferias, isso. Nas periferias, enfim, nos bairros assim. Mais distantes. Mas aqui, acho que nos estádios já faz tempo que não se ouve, o que é bom, precisa, inclusive, resolver os outros, né? Eu acho o seguinte, que foi muito caro, né, para as torcidas perderem, digamos assim, a possibilidade de fazerem o espetáculo, né? E tem a impressão de que eles estão refletindo sobre isso. Eu vi muita opinião chamou muita atenção a fala do presidente da Mancha Verde na reunião, a fala do presidente da camisa da Gaviões da Fiel e das outras torcidas, eles mesmos fazendo uma autocrítica histórica de que, para você ter uma ideia, essas duas torcidas não se conversavam, as diretorias não se conversavam fazia 14 anos. A primeira vez que isso que aconteceu foi exatamente no dia dessa reunião. Então, eu acho que tem um fator objetivo, talvez, que é preciso refletir, que essa nova paisagem que configurou as torcidas organizadas, que é exatamente a paisagem cultural, a partir da participação deles no carnaval. O que é bom, porque isso coloca, digamos assim, outros desafios, né? Que é participar, organizar. Você vê que construir um espetáculo de carnaval não é fácil. Não é fácil. Isso é leva anos. É uma tarefa assim hercúlea, requer muito planejamento, organização, requer muito disposição das pessoas. Então, eu penso que se eles ficarem e estão, digamos assim, com as suas mentes voltadas para isso, eu tenho a impressão que vai cada vez mais reduzir o espaço para torcedores que queiram ser violentos, enfim. Porque pessoas violentas nós temos em todos... Existe na sociedade. Né? Existe na sociedade. A pessoa pode participar de um clube Pinheiros, do Hebraica, enfim, e você pode encontrar gente violenta lá. Né? Independente de condição social. É isso aí. Independente de condição social. Né? Nós vimos isso na Europa, enfim, tal. Nós tivemos digamos assim, nos hooligans, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles foram proibidos, tal, e depois as coisas, muito tempo depois, eles ressignificaram o papel das torcidas, enfim, tal. Você veja que no episódio de racismo que teve com os ingleses, os jogadores ingleses, por ocasião de ter pedido pênalti agora
na Europa, Eurocopa. na Eurocopa, as próprias torcidas foram, direções das torcidas foram em solidariedade aos jogadores. Isso a gente nunca via, não tinha visto isso antes. Então, eu tenho a impressão que esses problemas mais sociais, que esse engajamento por parte dos jogadores também, os próprios jogadores estão ressignificando o seu papel na sociedade, Sim. Enfim. Eu acho que isso tudo cria uma atmosfera mais favorável para um comportamento social adequado, enfim, tal. Eu tenho a impressão que nós estamos criando um ambiente, o próprio ambiente esportivo já não é, digamos assim, terra de ninguém, né? Já não é terra de ninguém. Tá. Então, acho que nós podemos aqui construir um futuro, com outra perspectiva, enfim, tal, né? Mais mulheres participando do estádio, né? Nos estádios, futebol feminino, famílias, isso tudo incentiva famílias, por exemplo, a participar mais e a criar, digamos assim, sair da atmosfera que não seja só a atmosfera da comemoração, né? Do entretenimento com o seu time. Aliás, eu fiz uma matéria com a Polícia Militar do Belém do Pará, aliás, com os times, com o Remo e Paysandu, que agora em outubro eles criaram a campanha contra a importunação sexual dentro dos estádios, para proteger as mulheres e dar informações. Olha, é crime de importunação sexual se você fizer isso. E eles estão explicando. Paysandu e Remo, que são rivais dentro de campo, se juntaram com a Polícia Militar e estão fazendo uma campanha a partir de agora, de outubro, direcionada às mulheres. Olha isso, isso é uma coisa inimaginável anos atrás, né? Sim. Eu acho que tem outras mentalidades aí que estão aflorando e denotam muitas coisas positivas. Eu acho que a gente tem que apostar, nós temos que apostar que os seres humanos, que eles podem errar, mas eles também podem acertar, podem corrigir seus rumos. Eu acredito nisso. E só aproveitando, mas não há assim, uma condição, se fizer uma vez, para de novo. Isso não tem ainda, isso não foi definido ainda. Porque as tratativas, elas ainda estão, ou melhor, porque ainda nós estamos na fase das tratativas. Tá. Certamente vai ter, evidentemente, elementos, né? A gente do direito chama de cláusula penal, né? Certamente vai ter, evidentemente, uma contraprestação, evidentemente, se você cria uma possibilidade, certamente terá uma contraprestação de comportamento para que isso, se eventualmente alguém se equivocar, errar, isso certamente isso vai estar... Provavelmente isso vai fazer parte das tratativas. E até aproveitando, aí do próximo passo, vamos torcer, tudo der certo, próximo passo aí seria a liberação de instrumentos musicais, doutor Eliseu? Seria pelo menos essa a próxima etapa, depois dessa, dando tudo certo? Olha, eu acho que tem um conjunto de questões que eles levantaram lá, instrumento musical, um conjunto de outras coisas, que ainda não foi, não dá para eu destacar uma ou outra coisa, porque o debate ficou depois, o que teve mais consenso e que foi sinalizado positivamente, exatamente o problema das bandeiras. De modo que, como eu participei, fui um dos interlocutores, se eu, digamos assim, apontar a partir da minha visão uma ou outra coisa, eu posso comprometer um pouco a decisão coletiva. Então, não é que eu estou fugindo da resposta. Não. É mais nesse sentido de precaver, né, a instituição. Claro. E a Polícia Militar, como que ela fez a meia-culpa, porque os torcedores também reclamaram do procedimento da Polícia Militar, né, do batalhão de choque. O batalhão fez a meia-culpa, como que foi o comportamento e como foi que a Polícia Militar, através do 2º Batalhão de Choque, recebeu essas críticas, reclamações e pedidos aí das torcidas organizadas, doutor Eliseu? Eu acho que ali foi um diálogo franco e aberto. Naturalmente, houveram falas de todos os lados, apontamentos, mas foi num sentido assim muito positivo, entendendo que é uma arena que já foi muito hostil, que melhorou bastante já e que precisa melhorar mais. Eu poderia apontar aqui uma questão que eu achei positiva, que foi colocado lá, inclusive apontado pelos próprios diretores das torcidas, que é exatamente que os policiais estejam com as câmeras
né, acopladas nos seus coletes. Na body cam, né? Que tem agora a polícia agora tem utilizado isso, né? Exato. Então que elas também tenham nos estádios que todos os policiais estejam utilizando, portando as body cam, né? E uma outra questão também é a figura do mediador, porque nós conseguimos efetuar o mediador nas manifestações. Tá. Né? Tem sempre a figura de um mediador da polícia, tá, que é uma pessoa da polícia destacado para mediar com quem está organizando as manifestações, que foi uma coisa muito positiva que nós construímos desde as manifestações do ano passado, e nós apresentamos essa proposta também, a ouvidoria apresentou essa proposta, que foi sinalizada como positiva também pelo comando da polícia. Porque você tem uma diretoria que, às vezes, ali, eles são conhecidos, faz tratativas, então você tem um mediador que já conheça, se eventualmente que tiver alguém que tiver algum comportamento que não seja razoável, as próprias torcidas mostraram com disposição de eles mesmos coibirem, resolver, enfim, indicar mesmo, se alguém cometer algum tipo de desconformidade, digamos assim, os próprios torcedores tomarem, digamos assim, já tomarem a dianteira, entendeu? Tá. Foi um pouco isso. E doutor Eliseu, agradecendo o senhor já aqui no programa Bola Não Para, fazer uma pergunta do ouvidor, mas aquele que também, eu percebo que o senhor já falou dos campeonatos, acompanha o futebol, acompanha o esporte aí, então eu vou fazer essa pergunta. Eu sou fanático por futebol. O time o senhor pode falar ou não pode falar o time que você torce? O ouvidor não pode falar? Claro que posso falar, eu sou palmeirense. Opa, palmeirense então. Então, o senhor ultimamente está mais comemorando do que qualquer outra coisa. Eu estou aqui com muita expectativa. Ontem o Palmeiras já ganhou, né? Já teve. Acho que as pessoas têm que os torcedores têm que ser um pouco mais pacientes ali com o time. Essas oscilações acontecem muito. E aí o importante é dia 27, né, doutor? Dia 27 é o negócio. Exato, porque o Palmeiras ficou numa situação, por conta do calendário, uma situação muito difícil, muito pressionado. Ele fez quase que 4 disputas de forma sucessivas. E aí é difícil, né? Então o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro. Aí já teve que ir para a Libertadores, aí já teve que ir participar do Mundial. Aí já teve a Supercopa, aí teve a Recopa. Então foi muito... Talvez esses resultados deixou os torcedores muito impacientes, muito intranquilos, e acabou que nem comemorando. O fato é que é o seguinte, o Palmeiras é campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, né? E agora está disputando a final da Copa da Libertadores. O dia 27 é um grande dia. Ontem eu achei que o time já jogou melhor. Foi. Achei que o time jogou melhor. Com mais vontade. Parecia que estava meio apático, ontem pelo menos mostrou uma alegria. Aliás, os times estão jogando bem, né? Você vê o Flamengo tá jogando muito bem, o próprio Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu ontem duas bolas ali, duas situações ali de jogo. Eu estava ganhando de 1-0 do Atlético Goianiense e levou ali casa de dispersão. Você vê que é cansaço um pouco também, né? Uma certa fadiga ali, porque... Né? São jogos atrás de jogos. Né? E o jogo do Flamengo, eu assisti um pouco o jogo do Flamengo, foi aquilo. Foi heróico ali o Cuiabá segurar aquele empate. Doutor Eliseu, então voltando à pergunta, o senhor ficaria, eu estou vendo que o senhor está entusiasmado, e é legal ver isso, porque eu, particularmente, repito, por ter feito muito torcida, acompanhado as torcidas, muito, eu, Fred, com muito pessimismo ainda. Vejo com muito pessimismo ainda. Isso é uma opinião de um profissional que acompanhou muitas reuniões, acompanhou muitas torcidas, já levei gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, tudo junto lá na turma lá, já tomei muito, infelizmente, assim... E é uma situação, assim, o que me chocava muito, às vezes era mulheres, crianças, tudo junto ali, sabe? O choro da criança, a mulher, a mãe assustada, essas coisas, assim, são cenas realmente lamentáveis, traumáticas. Eu imagino para quem passou por isso, né? Se eu lembro que não tive esse grau de trauma, imagine para quem viveu. O senhor ficaria muito decepcionado pelo que o senhor ouviu, as torcidas provocando, a gente fala provocando no sentido de criar a situação dessa reunião, conversando com a ouvidoria, trazendo as suas reclamações, suas reivindicações. O senhor ficaria muito decepcionado se pisassem na bola,
caso consigam mesmo esse primeiro movimento da volta das bandeiras, dos mastros. Eu também gostaria de ver bandeira, mastro. Eu acho que com instrumentos o clima fica totalmente diferente, fica animado. Se a gente pudesse conviver todos, né, as torcidas adversárias todas juntas seriam sensacionais, mas se elas brigam entre eles, né, que tem a paixão de um time, mas conseguem brigar entre eles, eu vejo com muita reticência. Com todo respeito, eu vejo com muita reticência. Torcida única acho que será uma coisa que difícil vai mudar, pelo que eu vou percebendo, conversando com outras pessoas, Ministério Público, tudo, com a própria polícia, do 2º Batalhão de Choque, eu acho uma coisa difícil, infelizmente, eu deveria falar, ó, tá perto de acontecer e tal. Infelizmente estou vendo que existe uma reticência muito grande. Mas o senhor ficaria decepcionado? O senhor ficaria chateado? Porque eu estou vendo que o senhor está tentando aí também fazer com que o futebol seja esse espetáculo que o torcedor gosta também de ir aos estádios para ver essa festa. O senhor ficaria decepcionado, chateado, caso alguém pise na bola, doutor? Como nós estamos nessa fase, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu prefiro dizer que eu estou esperançoso. Ao invés de decepcionado, eu estou esperançoso de que as coisas vão ser boas e que essas questões vão ser menores. Eu estou com essa... Eu gostaria de terminar, talvez, a entrevista falar da esperança, né? Ao invés da decepção. Eu acho que o momento agora é da esperança. Vamos tratar da esperança, porque a esperança cria a possibilidade de descortinar um novo horizonte. Não é sem razão que você, evidentemente, fica, evidentemente, não incrédulo, né? Incrédulo nós não devemos ser... Reticente, eu fico com o pé atrás. Exatamente. Reticente, porque, na verdade, nós queremos, né? Sim, um espetáculo. Claro. Né? Todos nós queremos um espetáculo. Sim. Então, vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma chance à paz, como diz o título aí dessa mediação. Dê uma chance à paz. Então, vamos dar uma chance também à esperança de que torcer seja só festejar. Legal. Doutor Eliseu, muito obrigado por atender aqui ao Bola no Pano. Eu posso falar, eu fui na Jovem Pan por 15 anos setorista do Palmeiras. Então muita gente acha que eu sou palmeirense, mas na verdade eu sou santista. Eu torço pro Santos. Sou santista. Você é um excelente time. Palmeirense é simpático ao Santos, apesar que na década de 60 o Palmeiras sempre aí com o time contra o Pelé ia muito bem. O time que ganhava do time do Pelé. Com certeza. Mas assim, eu tenho um respeito muito grande por todos os times, né, que a gente tem. Como repórter esportivo, a gente acaba perdendo um pouco o lado do torcedor, né? Pelo menos para mim, eu falo meu caso, né? Porque a gente acompanha muitos jogos, a gente começa a torcer pelos personagens que a gente vai convivendo aí ao longo da caminhada aí. Mas assim, sou santista, claro que o Santos está no momento tentando fugir do rebaixamento, não gostaria que fosse rebaixado, mas se for, faz parte. A minha vida não vai mudar, viu, doutor Eliseu? Eu não vou ficar de mau humor por causa disso, a vida continua, né? Eu acho que se o pessoal tivesse mais um pouco menos esse sentimento... Mas eu acho que o Santos não vai cair não, viu, Fred? Tomara, né? Tomara, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai conseguir se recuperar. Tomara, vamos ver o que vai acontecer. Mas, doutor Eliseu, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Um abraço ao senhor, sucesso, espero mesmo. E tenha essa confiança mesmo, vão dar a chance à paz e que as torcidas consigam retornar aos estádios sem confusão, sem dar dor de cabeça para as pessoas, sem o terror que as pessoas conviviam nos estádios, infelizmente, e que isso seja possível. Com certeza será um grande avanço aqui no estado de São Paulo. Certamente, eu que agradeço a oportunidade de falar no seu programa, parabéns, né? Você é uma figura bastante emblemática no jornalismo e, sobretudo, no jornalismo esportivo, e é sempre bom debater essas ideias, sempre bom debater a oportunidade de nós melhorarmos o espetáculo do futebol, que é uma coisa que é uma paixão que envolve todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes o diálogo lá com os policiais, eles têm, cada um torce para um time, no hospital, enfim, em qualquer lugar, na faculdade, em qualquer lugar, todos os lugares todo mundo tem. E isso é uma paixão mundial e aqui no Brasil ela ressignificou, inclusive, os comportamentos das pessoas, né? Mas é um prazer, um abraço, viu? Muito obrigado. Quero agradecer, então, ao doutor Eliseu Soares Lopes, que é ouvidor das polícias de São Paulo, participando aqui do programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais um convidado falando de esporte para você. Até lá!